falar. O título da mensagem é Abalo. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6 e o versículo de número 12. Apocalipse 6, 12. Tentei fazer um rascunhinho aqui sem sucesso, né? E o Senhor me deu graça, aquele lenço que eu sempre uso. Não sei para onde ele foi, mas Deus é comigo. Amém? Ele também saiu de feriado. É mesmo? A minha visão saiu feriado, né? Glória a Deus. Amém. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Eu quero ler até o 14, tá? Para nossa breve meditação. E aquilo que Deus tem para nós aqui. Você que nos acompanha pelo YouTube, já são bastante pessoas inscritas, eu estou feliz com isso. Para você também, Deus te abençoe. Você que nos assiste aí. Vamos lá. Queridos, essa palavra de hoje, ela é uma palavra que marca e que ela fala para a igreja do Senhor, porque essa palavra ela é para a terra. Ela está falando com a terra. Você tem que saber dividir Apocalipse, um livro de vários e muitos simbolismos. Então nós temos que estar atentos ao que as simbologias representam, porque nós estamos falando de um tempo remoto. João, naquele tempo, né? Eu estou falando aqui, estou vendo aquele moço ali com um instrumento de música na mão. Esse rapaz ali, já, o senhor tem um recado para você aí. Presta atenção, é muito forte o que você vai receber aqui hoje da parte de Deus. Diz assim a palavra: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício. Você sabe o que é cilício, né? E a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Feche os seus olhos. Senhor, eu te dou graças pela maravilhosa palavra que o Senhor nos apresenta e como ela vem de encontro à certeza de nossa salvação. E como essa palavra nos mostra, Pai, que esse cenário aqui, ele não é o final de nossas vidas, mas nós estamos aqui de passagem e brevemente voltaremos para a nossa pátria. Estaremos com o Senhor, onde é o nosso lugar. Os céus é para nós uma promessa, meu Deus. E nós a recebemos em nosso coração. E passamos a entender que não somos e nem pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui como peregrinos, passando por essa terra, mas que brevemente estaremos com o Senhor lá na glória. E eu te agradeço por isso, meu Pai, se nós formos fiel até o fim, no nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Esse final de semana, no feriado, eu fui visitar meus filhos e acabei deixando o celular e foi assim, muito bom para mim. Fiquei sem celular uns dias, né? E eu pude dar início a um descanso mental. Pude dar início. Fiquei escondidinho para que as pessoas de lá não soubessem que eu estava na cidade, né? Para que eu tivesse aquele momento recluso com família. E fui agraciado com uma notícia gloriosa que vai percorrer o mundo agora, né? Fui agraciado com essa notícia que serei avô de um 6º neto. Então, eu espero que seja uma neta e eu estou muito feliz por isso. Deus havia me comunicado que haveria uma gravidez na minha família há algum tempo atrás. Eu falei com a pastora Cássia em off e aguardamos. Né, nós fazemos isso. Deus fala, né, pastor? A gente ouve e aguarda o acontecimento. E assim, nós estamos muito felizes. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse evento, que ele é catastrófico, ele não é um evento de bem-aventurança, que a terra vai receber de braços abertos, e também não é um evento que vai priorizar esse mundo aqui e essa terra. Mas é um evento que separa aqueles que ficarão neste lugar, que se tornará um ambiente de catástrofes que não se dá para mensurar o tamanho delas.
mas também separa aqueles que retornarão para o seio de Abraão em cumprimento de uma palavra de Deus. Aqueles que se apropriarão da promessa de Deus, que não viverão mais aqui, mas estarão com o Senhor até que essa terra se torne refúgio da Nova Jerusalém e os salvos em Cristo retornem para cá numa outra condição de vida, estando eles com Deus para sempre. Mas quando se fala de sexto selo, quando se abriu esse selo, deu para ver o mundo como se fosse e se assemelhasse a uma figueira. Essa figueira, queridos, Deus está falando de uma figueira que ainda não tem os seus frutos prontos, não é uma estação própria para que se colha da figueira frutos maduros. Então você percebe que é fora de tempo, percebe que é um evento que acontece de surpresa. Enquanto está se esperando um tempo de que os figos estão prontos para serem colhidos, essa ação, essa onda poderosa advinda do céu, ela acontece na terra e pega todos aqui de surpresa. E eu espero que esse evento, ele não nos pegue de surpresa, mas nos pegue nos preparando para a morada do céu com Deus. Quando você acredita numa coisa, você se prepara para ela. É obviamente que o Senhor não vai me dar essa palavra escatológica sem que ela mexa com a sua vida, aqui e agora. Sem que Deus me mande falar com você. É obviamente que não. Quando você acredita numa coisa, você se prepara para aquilo. Quando você não acredita, você vive numa zona de sofrimento, numa área de conflito interno, mental e espiritual. Você não se prepara para aquilo porque você não acredita. E aí vem a desistência, e aí vem o afastamento, e aí vem aquela condição de que você não podia mesmo, de que você não tinha condições mesmo. Então, por isso, foi o melhor para você, foi afastar o quanto antes. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me manda dizer que você está errado. Que se você conta com Deus, se você buscou o Senhor, se você acreditou na palavra de Deus, e se você crê em promessas espirituais, não importa o quão grande seja o desafio para a sua vida, você deve se preparar sim. Bendito seja o nome do Senhor. E se tem alguém aqui se preparando para algo, continue firme. Esse evento, Deus está olhando para esse mundo como uma figueira. É obviamente que se você tem uma figueira no fundo do quintal e você percebeu o cheiro das flores e rapidamente depois da floragem, você está vendo os primeiros frutos que ainda estão verdes e é óbvio que você não vai lá na finalidade de colher frutos. Obviamente que você não vai lá na finalidade de recolher os primeiros frutos para trazer para casa, porque eles não estão prontos. Mas a Bíblia, ela diz aqui que Deus, desta maneira, a situação não está à mercê do homem, nem do seu tempo, nem do seu momento, nem daquilo que ele pode fazer, porque a Bíblia fala de um vento. Deus está falando que vai sacudir isso aqui. Os figos representam aqueles que não estão preparados, fora de tempo, sem que esperassem, sem que se moldassem a palavra e o evangelho de Cristo. Eles serão pegos num momento e serão lançados fora da presença de Deus. Então, quando esse vento chega aqui na terra, ele causa um grande abalo, ele causa terremotos, ele causa uma série de aflições nos seres humanos e lança os figos que ainda estão verdes e fortes. Aquilo que prende o figo, a árvore, ele não solta com facilidade. Mas o vento prometido no livro de Apocalipse, ou da Revelação, como você preferir, ele promete tal força que não ficará um único fruto na figueira. Todos eles serão lançados, todos eles serão arrancados, todos eles serão tirados fora de tempo, fora da sua proporção, fora daquilo que a figueira está acostumada. Ela terá arrancada de si os seus figos
antes que ela perceba alguma coisa. E quando isso acontece, queridos, há um desespero. Porque quando algo anormal acontece na vida de alguém, já há um desespero. A anormalidade afeta uma família, a anormalidade afeta uma pessoa em si, afeta um casal, mas Deus está falando aqui de algo universal, que toda a terra irá sentir de proporção catastrófica por igual. Não será mais forte no Brasil ou nos Estados Unidos, ou que diga na América do Norte, América Central, América do Sul, não. Será de igual modo afetado, de forma que a humanidade entrará em colapso. Mas antes que isso aconteça, antes que essas coisas migrem para a terra, porque o cenário desses eventos é aqui, Deus ele espera que seu povo se prepare para esses momentos. Eles estejam preparados. Eles estejam guardados na promessa e na palavra de Deus. Cada um na frente da sua fé, tendo por prioridade a palavra que Deus tem falado no seu coração, fazendo dela o seu escudo diário, fazendo dela o seu momento de vida, não acreditando que este mundo é sua terra natal, ou o seu mundo de finalização, ou aqui que você deve cuidar de tudo para que a sua vida tenha um descanso no final. Mas você deve cuidar que o seu descanso final, ele não está arremetido a esse mundo, mas a uma pátria celestial. E você deve cuidar dessa parte. Você deve interagir com essa parte. Você deve ser íntimo dessa parte. E como que você faz isso? Buscando a Deus, lendo a palavra, orando, jejuando, tendo comunhão com o céu. Deus não mandou você abandonar a sua vida aqui, nem a profissional, nem a vida familiar, nem a pessoal. Ele não mandou de maneira alguma, mas ele mandou que você pegassem essas coisas e aliassem a essa vida poderosa que terminará no final com você. Mas as demais coisas não poderão te seguir. Ah, aquela empresa que eu trabalho é maravilhosa. Se eu pudesse, eu dormia lá. Por mais maravilhosa que seja, ela não fará parte desse final. Ela está aqui para o fogo. Ela está aqui para as catástrofes. Ela vai se tornar em ruína. Não haverá pedra sobre pedra. Não ficará raiz e nem ramo. Não haverá profundidade que o ser humano poderá se esconder do juízo de Deus. Tudo aqui vai se queimar. Mas Deus, ele separou uma parte especial para o seu povo. E tudo isso virá à tona tão rápido. Mas existem coisas que estão se revelando aí. Então você está vivendo um tempo que pode-se dizer que algumas páginas do Apocalipse possa estar diante da sua face e você não está vendo. Pode ser que o Apocalipse esteja acontecendo agora e você não está percebendo. Você está vendo que aquilo que é ruim, aquilo que é mal, está acontecendo simultaneamente no mundo. E aquilo que antes era escondido, era velado, está aí escancarado para quem quiser ver nas praças, nas ruas, nos ambientes como shopping. E aonde quer que você vá, ninguém mais esconde o seu mal. Ninguém esconde aquilo que era secreto de si mesmo e só acontecia atrás das paredes. Está aí para quem quiser ver. Cada um revelou o seu pecado. Cada um revelou o seu próprio mal. Cada um revelou ao que veio. Cada um está mostrando o que tinha dentro de si que você não conhecia antes. E o que está acontecendo? O mundo está apoiando essas atrocidades, sem pensar em se voltar contra a família, contra os pais, ensinando os filhos que se os pais não aceitam, o mundo recebe. E o que está acontecendo? Nós não estamos conseguindo lidar com isso. Estamos sendo pegos de surpresa. Você não fica abalado quando vê isso? São os abalos do mundo. Os abalos já estão acontecendo. Você não está abalado quando você vê uma cena grotesca em pleno meio-dia? Você não está abalado quando vê coisas que você não via antes?
Antes era velado e escondido, como acabei de falar, mas agora está escancarado, e aí? E aí você se abala, você chega em casa, meu Deus, vocês não têm ideia do que eu vi ali. Você encontra um grupo de amigos e fala, gente, o que está acontecendo no mundo? Mas a palavra de Deus está nos preparando e nos protegendo, sabe como? Espiritualmente e mentalmente também. Para que nossas emoções não se confundam e nos tornamos tão doentes quanto os demais, mas que nós possamos estar firmes, sadios, entendendo que o cumprimento da palavra está nos levando para perto de Deus. Entendendo que os figos que foram lançados da figueira, eles não têm o nosso nome, nem nosso DNA, nem muito menos aquilo que é para nós, mas é para este mundo. Nós estamos seguros em Cristo. Quando os abalos se tornarem insuportáveis para as nossas emoções e as cenas grotescas demais para os nossos olhos e a evolução das más notícias demais para as nossas mentes, acordaremos diante de Deus. Você sabe que no livro de Apocalipse, quando eu leio que aqueles que estão lá debaixo do trono de Deus e que clamam por justiça, aqueles que já morreram e já estão com o Senhor, e eles dizem, Senhor, quando que isso vai acontecer? Nós queremos ser vingados. Aí o Senhor fala assim, até que vossos irmãos morram pela mesma causa. Aí o Senhor, para animá-los, deu para eles vestes compridas, para que eles entendam que o tempo final está chegando. Mas a igreja está aqui ainda. Você sabe por que o mundo está de pé? Por causa da igreja. Eu estou falando a igreja, não aquilo que se assemelha à igreja. Porque tem muita coisa que se assemelha. Nós estamos vivendo a época do falso. Você sabia disso? Se você não quer comprar uma marca que é cara, original, você tem uma falsa te oferecendo um meio de saída. Se você não quer ser um crente genuíno, não tem problema. Tem um evangelho que te oferece essa saída e você pode segui-lo. Só que no final das contas ele não vai subir. Esse evangelho não é reconhecido porque não é original. Não tem a marca, não tem o selo de Deus. Ele não se compromete com essa palavra, mas se compromete com esse mundo e com essa vida aqui. É o evangelho que você pode se corromper tranquilamente. É o evangelho da fama, esse é o sentido dele. É isso que borbulha na mente humana. É o evangelho da fama. Eu quero estar onde estão os grandes. Eu quero estar no meio das multidões. Eu quero estar onde o calor humano recende. Não precisa o calor espiritual. Eu quero estar onde os meus olhos brilhem. O meu espírito continua prisioneiro. Você está entendendo? São máscaras. Mas aqui está escrito que o ser humano não está conseguindo lidar com as coisas que o mundo está revelando para ele. O ser humano está confuso, ele está perdido. Ele não sabe se dá o voto para o sim ou para o não. Ele não sabe se aceita. Se ele não aceita, ele não é moderno. Mas se ele não aceita, ele é arcaico. Você está entendendo o que está acontecendo? Então é justamente a questão de ser aceito. E aí então eu, para ser aceito, eu me comprometo. Eu, para ser aceito, eu me condeno. Eu, para ser aceito, eu fecho a porta de Cristo e a porta da salvação para a minha vida. E abro a porta para as atrocidades e ideias infames e prejudiciais e mortais desse mundo. Você entende? Eu sou do Senhor, mas aprendi a comprar o evangelho. Como assim, pastor? É verdade. Se tem um show ali e custa 3 mil por cabeça de evangélico, o cara coloca na internet e exibe o recibo do show onde ele vai. E ele se sente preenchido naquele momento com isso. Porque é o que ele tem. Ele não tem mais nada. No secreto dele tem uma vida vazia e doente. Mas em público, é o homem de Deus, é a mulher de Deus. O mundo não está percebendo, mas a Bíblia está se cumprindo. O Apocalipse está no meio de nós, é na nossa frente. Nós estamos vivendo dias apocalípticos e ninguém está percebendo isso. Nós estamos caminhando para o fim. Nós estamos caminhando para uma derrota moral, espiritual e de todos os sentidos. E nós não estamos vendo isso.
A derrota moral foi aceita por nós. Abrimos porta, temos canto para ela. O que é isso? Reconhecimento. Também temos a decadência espiritual e a aceitamos. E o que é isso? Reconhecimento. Está tudo bem. E a palavra vai se cumprindo. E a palavra vai se cumprindo. E a palavra está aí se moldando. Por que você acha que quando tem alguém que ora ali, lá na cidade fulana, dá 800 quilômetros daqui, sabe o que acontece? Em caravana se enchem e fazem fila. Por quê? Porque tem alguém que ora ali, tem alguém que fala com Deus, tem alguém que o Espírito Santo ouve, e o Espírito Santo fala com a pessoa, eu vou lá então, sabe por quê? Você não precisava fazer isso, porque você é filho do mesmo Pai. O que está acontecendo, sabe o que é? Que você ignora aquilo que Deus pode te dar, porque você tem que ter vida correta e você não quer. Olha para o seu irmão e diga assim, os abalos vão piorar. E querido, sim, os abalos vão piorar. Você sabe por quê? Porque os homens, eles vão se esconder nas cavernas, achando que se escaparão desse evento. Achando. No tempo de João, ele não sabia o que era bunker. Então ele chama de caverna. Tem pessoas colocando comida, colocando tudo num bunker e revestindo ele de materiais poderosos, do melhor metal, do metal mais poderoso da terra. Sabe por quê? Porque ele acredita no Apocalipse. Você já sabia disso? Você sabia que o cara criador da internet, o cara que fabricou o celular, você sabia que ele acredita no Apocalipse? Ele acredita. Mas ele acha que ele pode se salvar. Você entendeu? Ele acha que vai escapar. Ele não entende quem é Deus. Ele acredita, mas ele deixou de ler a Bíblia. Não vai ficar nem raiz nem ramos. Nós estamos falando de um livro que foi escrito no tempo de João. Ele está aqui usando simbologia quando ele diz assim, e as estrelas cairão do céu sobre a terra. Irmãos, estrela faz parte dos corpos celestes. Ela não pode simplesmente cair na terra. Ela não pode. Uma estrela é muito grande. Ela é equivalente a um planeta. Ela não pode cair aqui. Mas os mísseis podem atravessar o céu à noite, se mostrando como estrela, caindo e causando grande destruição. Ele viu a guerra. Eu não posso dizer que essa é a Terceira Guerra Mundial, esse início aí. Esse sinal, eu não posso dizer. Eu jamais vou falar coisas que não... Eu não posso, mas que essa guerra assinala. Escute bem. Eu só estou falando que assinala. Preste bem atenção. Existe uma promessa de uma guerra. Você que é cristão sabe disso. João fala assim que ele viu multidões em... Vamos aí, 200 milhões de soldados, 300 milhões de soldados, não sei. Naquela época não tinha como reunir um grupo desse tamanho. Mas hoje tem. Se você pegar a China, se você pegar a Rússia. O nome Rússia, inclusive, tem um significado que eu não me lembro dele aqui agora, porque, irmão, é tanta informação que você estuda, e daí você não sabe os nomes, porque você esquece uma parte deles, é lógico. Mas eu podia ter observado. Mas escute essa. É tipo isso, pastor, é isso aí. É tipo isso. Muito bem. Cidade das trevas. Ainda bem que tem mais pastor aqui para me ajudar. Eu estava aqui queimando os neurônios. Tipo cidade das trevas, é isso aí. Agora eu sei que qual língua que significa isso? Em sumério, né? A língua mais antiga do mundo. Você está entendendo? E a China está na Bíblia. Então o diabo está se organizando. E a igreja tem que se organizar. A igreja precisa hoje depender. A igreja não pode viver pela sua mente, pelas suas conclusões. Ela tem que se preparar. A igreja, ela não é um fio à parte do cabelo de Deus, não. A igreja, ela é o centro ela é, aliás, o epicentro
de uma formação divina muito grandiosa, porque Deus, o sentimento dele é resgatar a sua criação ou parte dela. E ele apostou pesado nisso. Ele não mandou o primo, assim para dizer, né? Nem o tio, ele mandou o filho. E nós não estamos falando do quinto, sexto ou sétimo filho, estamos falando do único. Isso nos coloca para pensar, queridos. Pergunta para o seu irmão, você sabe quem é você? Eu disse para você que hoje não era uma mensagem profética. Hoje era simplesmente um sinal para você, mas de forma tranquila, de forma bem simplificada, sem usar adjetivos que você precisa estudar 1000 faces para descobrir uma, para você entender. Os abalos, eles ocorrerão em todos os setores humanos. Em todos. Os abalos vão ocorrer nos setores financeiros, que é o que mais mexe com o ser humano. Financeiro e físico, que é a saúde. Quer ver uma família em desespero e alguém ruim para morrer? Ou uma família falida? Os abalos vão acontecer nessas duas questões. Você sabe por quê? Porque o sexto selo, ele foi totalmente terreno. Ele é para a terra, é para mexer com a terra, é para acabar com a terra. E os abalos vão acontecendo aos poucos, porque a igreja ainda está aqui. Não tem uma finalização. E aí, como que você vai viver? Como que você vai lidar com a desesperança? Como que você vai fazer isso? Aí eu vou confiar em Deus, pastor. Não, se você não confiar agora, depois vai ser tarde demais. Você não vai ter, escute aqui, você não vai ter emocional. Você não vai ter força. Você não vai ter lembranças de testemunhos que você já viveu na tua vida no passado, como diz o profeta quando estava amarrado lá, que na mente dele ele ia morrer. Ele não sabia que Deus tinha um outro futuro para ele. Aí ele disse, eu quero trazer a esperança, eu quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. Ou seja, eu já vivi antes coisas que eu sei que Deus existe, então eu preciso dessa formação, dessa identidade. É porque em meio à escuridão, mas está de dia, pastor, mas os abalos traz escuridão para você. Quer sair de um lugar sem enxergar nada? Deixa eu te darem uma notícia assim, você tem 1 mês de vida. Quem está me entendendo? Eu estou esfacelando para você, eu não estou falando as coisas difíceis aqui para você interpretar depois, que não existe isso, você não vai. Preste atenção, você tem que estar pronto para os abalos. E pastor, o que os abalos vão fazer nas nossas vidas? Os abalos, eu vou falar o que ele vai fazer na sua vida. Você vai sobreviver a cada um deles. Como que você está sobrevivendo às suas provações agora? Às suas dificuldades agora? Como que você está lidando com elas? Qual é a força que você tem? É física ou espiritual? Né? Né, queridos? Tem irmãos que é muito bem torneado, né? Ele vai na academia, ele é desenhado, mas espiritualmente ele é um frangalho. Né? O que o apóstolo Paulo fala? De que vale o exercício? Quem já leu essa passagem? Ô Jesus, santo Deus, piedade. Estou falando grego então? Aleluia. Amém. Escute, irmãos. Escute. Tem mais. Vamos aqui. É que eu sou ruim para isso. Essa palavra nos mostra a fragilidade do mundo que vivemos. O que eu quero dizer com isso? Que tamanho é a sua aposta nesse mundo aqui? Que tamanho? Ou você está trabalhando aqui, mas seguro por alguém que não convive aqui, mas que habita em você? O que você está disposto a pagar por esse mundo aqui? Porque tudo aqui vai ser destruído. Deus me manda te avisar mais uma vez. Viva a sua vida o mais simples possível. Quando eu falo simples, não estou falando de pobreza nem de miséria. Isso não é simplicidade. Isso é coisa do diabo. Simplicidade é quando você não se autodestrói com as coisas deste mundo. Eu estou preocupado, eu vou morrer de preocupação. Roubar o dinheiro da minha conta, eu vou ter um infarto.
Não faça isso. Acredite no Deus que te dá. Eu quero alcançar isso hoje. Mas Deus preparou para você daqui 3 dias. As condições que você tem para viver esses 3 dias, o Senhor já preparou. Acredite nisso. Deus manteve um homem vivo no ventre de um peixe. Como testemunha viva disso. Ele vai manter você vivo nessa prova. Você vai conseguir alcançar sim, esperar sim, o momento de Deus, a hora de Deus. Você vai ser transportado pelo Espírito Santo sem sair do seu lugar. Porque o que Deus quer fazer? A façanha de Deus é maior do que fazer com você o que fez com Filipe. Transportar você fisicamente. Ele quer transportar sua mente, o seu coração, o seu ânimo. Opa, deu um murro aqui no... Ele quer transportar, querido, a sua esperança para daqui 10 dias, que é onde Deus vai te abençoar. Os 9 dias anteriores, você não sabe como vai vivê-los, mas você vai. Porque está escrito na palma da mão dele que você vai alcançar a vitória. Então você vai sobreviver esse abalo. Você vai sobreviver esse momento triste, esse momento difícil, esse momento que você vai ter que se comportar como vencedor sem nenhum prêmio na mão. Subir no pódio, ficar olhando para aqueles que te assistem e aí todos fazem aquele burburinho assim, ué, mas cadê a taça? Ele vai levantar o quê? Por que ele subiu no pódio? Exibido ele, hein? Por que ela está lá? Porque se não tem nada na mão? Serão surpreendidos. Porque o próprio Deus te coroará. Você está entendendo? Você tem que vivenciar isso primeiro. Você tem que viver isso agora, não é depois. Viver isso agora. Agora, levanta a mão direita. Diga assim, eu vou viver agora. Diga de novo. Diga mais uma vez. Fica de pé, irmão. Você está falando muito fraco. Sabe a esposa, quando quer que o esposo vai estender a roupa? Ela grita lá da cozinha, ele escuta lá no quintal, no fundo. Então dá esse grito. Fala de novo. Eu vou viver agora. É, a igreja. Agora as 2 mãos para cima, dá uma salva de palmas. Então, querido, as estrelas caindo, já vou terminar, você pode ficar de pé. Tanto pode representar poderes, como político, que os poderes do mundo são políticos. Ou como pode representar uma guerra, por isso que ninguém pode afirmar nada para você. Ninguém. Ninguém. Não deixa a internet ser seu guia espiritual. Deixa o seu pastor. Amém. Que assim, o seu pastor ele está comprometido a ser salvo também. Porque se ele errar com você, ele errou com Deus. Amém? Amém. Então guarde essa palavra no seu coração, a mantenha na sua alma. Eu tentei falar para você dos abalos, as coisas do dia a dia. Se fosse a pregar para um grupo de pastores, eu ia falar escatologicamente coisas difíceis, e aí eles iam entender o que eu estou falando. Eu quero que você, depois que nós estivermos lá no nosso lugar, no nosso canto, nós teremos escola bíblica. E eu quero que você, que está fazendo com a pastora Cássia as aulas online, dê crédito a isso. Dê crédito. Dê crédito a isso. O soldado bem treinado, se ele fica sem munição na arma letal, ele sabe que ele pode se defender. O soldado que conhece o tipo de erva que ele pode comer na floresta e o tipo que ele deve dispensar, ele vai se manter vivo. O soldado que sabe o que tem que fazer, tanto da água da geleira como a água do rio da floresta, que está no intenso verão, ele vai sobreviver às cóleras do mundo. Aprenda isso. Isso é fiel. Se prepara para ser soldado mesmo, porque você está vivendo num mundo que não vai te poupar. Porque o mundo não te reconhece como dele, porque você é contra ele. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta manhã. Estamos aqui, Pai, não como a figueira a ser assolada pelo vento e ter os seus frutos arrancados e arremessados sobre a terra fora de tempo. Para que a figueira olhe para os frutos no chão e chore, não sabendo o porquê que aquilo aconteceu, que não estava acostumada de ver os seus frutos serem perdidos, porque antes eram colocados em caixas premium, era embalado em embalagens de alto valor, era comercializado nos
nos mercados onde aquela que se diz a high society do mundo frequentava. Meu Senhor, mas que possamos ser guardados e os abalos desse mundo nos esconda das trevas que Ele oferece. E que nós possamos estar guardados debaixo da bênção de Deus e do cuidado do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.